Muita gente perguntou se eu vi o piti que o Arthur Lira deu em relação à entrevista para o podcast Reconversa do Reinaldo Azevedo, que o Haddad deu, né? A gravação foi feita na sexta-feira, mas a entrevista foi vinculada na última segunda, e em um determinado momento da entrevista o Haddad falou algo que é simples e claro de se entender, que o Brasil vive uma república tripartite, e que quem não entende isso precisa entender, porque não é pressionando ou humilhando as pessoas que você vai conseguir o que você quer. E o Lira ficou putinho da vida, e eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui, porque ele chegou a cancelar, inclusive, uma reunião que se tinha com o Haddad. Aí o Haddad teve de ligar para ele para se explicar. Haddad, você falou uma coisa clara e simples de entender. Você não precisava explicar nada pro Lira, porque ele tentou criar uma polêmica onde não existiu. Mas vamos explicar um pouco mais sobre isso aqui depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui. Você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Lembro mais uma vez que quem é membro do canal e apoiador já pode ter acesso aqui à nossa aula do curso Descomplicando a Política, que já são 2 cursos disponíveis para membros e apoiadores aqui no YouTube. Se torne membro do canal clicando aqui ou aqui, tem um botãozinho, seja membro, dependendo da plataforma que você vai estar vendo. Se estiver vendo do aplicativo no iPhone, não vai aparecer para você, você vai ter de entrar ou pelo computador ou pelo aplicativo do celular ali do Google Chrome ou do Safari. Você não vai conseguir ver pelo aplicativo do YouTube. E se estiver vendo em outros lugares, o lugar vai ser diferente. Então clique no botão Seja Membro, se torne membro desse canal por R$ 7,99. A gente vai disponibilizar duas aulas por semana, do nosso curso Descomplicando a Política. Serão 5 módulos. O primeiro módulo já foi todo gravado. Eu vou disponibilizar 2 aulas por semana para vocês. O primeiro módulo são 8 aulas que eu vou disponibilizar. Disponibilizei 2 aulas ontem, né, na segunda-feira, uma aula de apresentação e uma aula, a aula 1 do módulo 1. E na sexta-feira eu vou divulgar a aula 2. Para quem é membro do canal e para quem é apoiador, lá no Apoia-se também, a partir de R$5, por enquanto você pode ter acesso. A gente vai aumentar lá também para R$ 7,99. Você pode acessar através do nosso clube do Apoia-se lá também, na aba Mural. Vai estar disponível lá um link para você acessar das 2 primeiras aulas e do curso anterior também, que é o curso básico de ciência política. Hoje eu quero falar com vocês sobre um piti aqui que o Arthur Lira deu e que, sinceramente, eu fui ler a matéria, depois eu fui ler também o que tinha acontecido, depois eu fui ver todo o desenrolo do que estava acontecendo e, sinceramente, eu não vi nada demais do que o Haddad tinha falado ali. O Haddad deu entrevista para o podcast do Reinaldo Azevedo, o Reconversa. A entrevista foi gravada na sexta-feira, mas o podcast foi ao ar ontem, né, segunda-feira, dia 14, e em um trecho da entrevista ele falou que no Brasil a Câmara dos Deputados Federais tem um poder muito grande e ele consegue entender, mas que está muito estranho, que está vivendo quase que um parlamentarismo sem primeiro-ministro e que a Câmara dos Deputados não pode utilizar esse poder para tentar humilhar o Senado e o Poder Executivo. O Lira ficou putinho, chateado, tinha uma reunião inclusive ali com técnicos do Ministério da Economia, com líderes de partidos, cancelou, aí o Haddad teve de ligar para poder se explicar. Haddad, levando em consideração a expertise e a malandragem que ronda ali a mente do Arthur Lira, ele entendeu claramente o que você falou. Mas para quem talvez esteja se fazendo de desentendido aí, vamos tentar trazer aqui um pouco do que aconteceu, tá? Vou trazer essa fonte aqui do Tempo, material assinado aqui pelo Manuel Massal. Não vou trazer a entrevista lá do canal do Reinaldo Azevedo, porque a empresa aqui cuida do canal dele e dá strike se a gente vincular qualquer material aqui. Após fala polêmica, a Haddad liga para... Deixa eu só mostrar, na verdade, a primeira parte. Câmara não pode usar poder para humilhar o Senado e o Executivo, diz Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve que ligar para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para se retratar. Aí eu pergunto, se retratar do quê? Vamos ler o que é que o Haddad falou de grave, né? Para vocês entenderem aqui o quão grave foi o que o Haddad falou. O fato é, só para a gente trazer aqui, tá? O fato é que nós estamos conseguindo o fato é que nós estamos conseguindo encontrar um caminho. Não está fácil. Não pensa você que está fácil. A Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com o poder. Assim que eu nunca vi antes na minha vida. Eu penso que tem que haver uma moderação aí.
que tem que ser construída, ela ainda não está às mil maravilhas, ou seja, ele deixou claro que a relação não está às mil maravilhas, mas que tem que existir essa relação. E ele traz aqui também que o que está acontecendo no Brasil é que seria a questão de que no governo, por exemplo, no modelo atual do Poder Legislativo, o que está acontecendo é um legislativo só que sem primeiro-ministro. E aí eu fui ler de novo aqui, né, esse material, inclusive de novo aqui, material do Manuel Massal. Eu fui ler de novo o material para ver o que é que o Haddad tinha dito de tão grave, tá, em relação ao Lira, para ele ter ficado incomodado, qual que foi a gravidade. E sinceramente não vi nada de grave. Fui inclusive assistir a entrevista, porque talvez quando a gente faça a leitura, né, talvez você não consiga ter na leitura o peso que se tem ouvindo a pessoa falar. Na fala também não se tem nada demais. O que é que o Haddad falou? O nosso modelo de sistema republicano, república, coisa pública, é tripartite, ou seja, não tem um poder, tem três: executivo, aquele que executa as leis; legislativo, aquele que cria as leis; e judiciário, aquele que fiscaliza a aplicação das leis. Só que nenhum poder é mais ou menos poderoso que o outro. Eles se complementam e se fiscalizam. O que é que o Haddad mandou a real aí para que os membros do Poder Legislativo entendessem na Câmara dos Deputados? Que a Câmara dos Deputados é um poder dos três, não é o poder mor. Que ela não pode, por exemplo, utilizar o Poder Legislativo para boicotar os outros poderes. Porque eles não são maiores ou menores uns que os outros. Eles se complementam e se fiscalizam. E que como o nosso modelo republicano é bicameral, a gente tem uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, então a gente tem duas casas legislativas, ele não pode utilizar, por exemplo, a influência que ele tem na Câmara dos deputados para atrapalhar projetos que deveriam ser encaminhados também para o Senado Federal. Por quê? Porque o Haddad trouxe um ponto que o Lirazinho não quer que você saiba. Que, por exemplo, para cada projetinho que o Lula tá tendo de aprovar aí, o Lira tá ali pressionando e o governo tá tendo de liberar o quê? Emendas. E quanto é que se teve de emendas aí que o Haddad trouxe? Ó? 40 bilhões de reais em emendas. E o Haddad tá dizendo que não pode ser assim. E que o Poder Legislativo, na figura da Câmara dos Deputados, não pode usar esse poder para humilhar a Câmara, ou perdão, o Senado e o Poder Executivo. Olha o que ele falou aqui, ó. Eu não sei como resolver esse problema e não sei se tem solução, mas 40 bilhões em emendas é 0,4% do PIB, ou seja, 0,5% do PIB do Brasil está indo ali para pagamentos de emendas. Onde é que você vai tirar? Onde é que você vai ter 4% do PIB? Onde é do mundo que tem isso? Ou seja, que país do mundo, que democracia do mundo, que república do mundo você tem, por exemplo, um modelo de democracia onde, por exemplo, você tem ali que gastar 40 bilhões em emendas porque membros do Poder Legislativo ligados à Câmara dos Deputados, conduzidos pelo presidente da Câmara, ficam ameaçando a não aprovar o projeto se você não liberar as emendas no valor que eles querem. Esse 0,5% do PIB, quase aí, porque 40 bilhões é quase 0,5% do PIB, poderia ser direcionado para outra coisa, que é esse o ponto que o Haddad está trazendo. Aí o que aconteceu? O Lira cancelou a reunião, que foi um absurdo, que não se pode, né? Ele não falou exatamente com essas palavras, e aí vai o Haddad, né? Bonzinho, como o Haddad tenta aparentar ser, né? Porque o Haddad tem a cara de bonzinho ali. Aí vai o Haddad. Após fala polêmica, Haddad liga para Lira para se explicar. Conversa excelente. O que é que ele teve de explicar? Explicar pro Lira, né? O que é que ele tinha tentado dizer, que não precisa explicar, tá claro. A Câmara dos Deputados não pode, por exemplo, deixar de entender que ela não é única, não é um poder. São três. E que ela compõe o Poder Legislativo junto com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal. E aí segue aqui o que o Haddad teria dito. As minhas declarações foram tomadas como crítica à atual legislatura. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão. Exatamente. Mas aí a gente precisa lembrar, Haddad, que além de o Lira ser um cara de caráter político muito duvidoso, a gente também precisa entender que parte do parlamento brasileiro, que tem um monte de bolsonarista ali, tem uma dificuldade cognitiva, né? Então é meio complicado. Mas enfim, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão.
Ou seja, o que é o presidencialismo de coalizão que o Haddad trouxe ali? Antes você tinha no Brasil, por exemplo, um modelo de presidencialismo de coalizão. Você tinha o presidente da República e que não tinha, às vezes, a base do governo, do partido do governo, como sendo o número de candidatos, de políticos, perdão, ocupando o maior número de cadeiras no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas você conseguia fazer uma coalizão entre partidos, sejam de esquerda, de direita, de centro, e o país conseguia ser governado, na medida do possível, tranquilamente. A partir do que aconteceu na questão de Jair Messias Bolsonaro para cá, né, e com essa força que o orçamento secreto dava ao Lira ali em especial, o que acabou acontecendo? Tudo passou a depender da vontade do Lira, que virou quase que um primeiro-ministro, só que sem ter, em tese, a função de primeiro-ministro. E é isso que o Haddad está dizendo, que no Brasil hoje, por exemplo, o que eles estão fazendo, eles criaram um modelo eles querem criar um modelo de parlamentarismo, mas sim primeiro-ministro. E aí segue. Eu defendi durante a entrevista que essa relação fosse mais harmônica. Por quê? Porque em uma tripartição dos poderes, inclusive quem faz o meu curso, né, o Descomplicando a Política, vai ter acesso a essa aula sobre tripartição dos poderes. Lá a gente fala sobre isso, né, que a tripartição dos poderes, eles precisam funcionar de forma harmônica. Eles não são hierarquizados, eles são horizontalizados, tá? Eles não são verticalizados, eles são horizontalizados, todos têm o mesmo poder, certo? Quando eu falo mesmo poder, a mesma força, entre aspas, né? Nenhum é mais ou menos poderoso que o outro. Eles não se superam, eles se complementam. Então a função do executivo é fiscalizar o legislativo, a do legislativo é fiscalizar o judiciário, a do judiciário é fiscalizar o executivo e por aí vai. A do executivo é fiscalizar o judiciário, enfim, eles se fiscalizam, se complementam, mas precisam funcionar em harmonia. É isso que o Haddad falou e qualquer pessoa que tenha uma quantidade mínima de conexões neurais, né, movidas ali por neurônios e capacidade cognitiva, consegue entender. Eu defendi durante a entrevista que a relação fosse mais harmônica e que pudesse produzir melhores resultados. Por quê? Porque não se pode ficar liberando 40 bilhões de reais de emendas toda vez que precisar passar um projeto, porque o senhor Arthur Lira não quer levar para discussões alguns pontos. E aí ele fez o quê, como eu falei para vocês? Cancelou ali a reunião que estava marcada ontem à noite. Isso é para quê? Para depois ele sentar com o Haddad ou com o Lula e falar, já estava encaminhado, né? Mas aí o Haddad foi lá, né? Você viu ali, o Haddad falou aquelas coisas. Aí agora a gente vai ter de fazer o quê? Ter de convencer de novo agora o grupo ali pra poder ver se eles votam. Aí a gente vai ter de fazer aí o que aí? Ter de liberar a emenda, né? Que é isso que o Haddad tá falando. Não pode ficar dependendo de liberar a emenda, liberar a emenda. A emenda faz parte do jogo político. Ela é legal. Ela tá dentro, inclusive, do bojo da política, da legalidade, da constitucionalidade. Mas isso não pode ficar sendo utilizado como um instrumento de chantagem. E é isso que o Lira precisa entender e baixar a bolinha dele, tá bom? A gente vive uma república, senhor Lira. Tripartite, você não é o primeiro-ministro do Brasil. Se fosse, inclusive, com a força que o Lula tá começando a ter aí pra poder mobilizar grupos, talvez você até já tivesse caído. Porque como funciona, pra quem não sabe, né, numa república, no parlamentarismo, o partido ou o grupo que passa a ter ali a maioria dentro do Congresso Nacional passa a ter o primeiro-ministro. Então, com a força que o Lula está tendo para poder manter uma coalizão, hoje, de acordo com os cálculos políticos, inclusive superando o número ali de apoiadores que o Bolsonaro, que a direita bolsonarista tem no Congresso, a gente conseguiria ter um ministro que não seria um primeiro-ministro, que não seria você, tá bom? Compartilhe o vídeo, gente, se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.